Alô, alô, som, teste. Beleza. Boa tarde, pessoal. Então, como eu havia sinalizado para vocês na última aula, nós vamos falar sobre Guerra Fria, né, hoje. E, a princípio, a ideia é tentar chegar, pelo menos, aí até a década de 70. Aí eu passo para o Brasil e avanço toda a República Populista na próxima semana. Ok? Lembrando que nossas aulas agora, nessa reta final, elas não terão mais registros no quadro. Tudo vai ser projetado para vocês. Bom, nós chamamos de Guerra Fria o período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o tema da nossa última aula, em que uma nova ordem bipolar se estabeleceu no mundo. Bom, nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial houve uma aliança entre União Soviética e Estados Unidos para combater o nazismo. Essa aliança ela foi apenas circunstancial, porque ela foi fruto da existência de um inimigo comum, que era o nazismo. Terminada a guerra, as divergências vão voltar a aparecer e o mundo vai conhecer uma ordem baseada na existência de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. As duas superpotências ofereceram recursos para auxiliar a retomada econômica europeia e para a reorganização militar do continente. Então, na condição de estados fortes e influentes, procuraram se valer da sua força e do seu poder de influência para arregimentar aliados de um lado e de outro. Perfeito? Qual é o sentido desta disputa entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética? Ela se dá por meio de uma expansão da influência política e econômica sobre o mundo e da constituição de um amplo aparato bélico para a defesa e eventual ataque. Nós vamos chamar de Guerra Fria porque efetivamente não tivemos conflitos concretos entre as duas superpotências. Existiram conflitos nos quais esses países se envolveram para fortalecer os grupos que apoiavam, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, mas um enfrentamento direto, isto efetivamente não aconteceu, e havia um temor muito grande com relação a este enfrentamento direto, por conta do desenvolvimento de armas de destruição em massa por parte de ambos os países. Então, uma guerra entre ambos poderia levar à destruição do planeta efetivamente. Né? E isso por conta da existência das armas nucleares. Então, as regras não ditas para se evitar um conflito direto. Isso aqui era algo que se estabelecia de maneira não oficial, para evitar uma destruição mútua, como as duas superpotências procuravam agir. Jamais atacar diretamente o adversário, buscar áreas de influência que não estivessem sob controle do outro, estimular guerras locais ilimitadas, como foi o caso da África, da América Latina e da Ásia, e ampliar a hegemonia sem provocar uma terceira guerra mundial. Seguindo esses padrões, essas regras não ditas, conseguiram Estados Unidos e União Soviética evitar um conflito direto. Apesar de falarmos sobre uma ordem bipolar situada após o término da Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar, contudo, ao final da guerra, alguns elementos que contribuíram para esta polarização. Já em 1943, no Irã, a Conferência de Teherã, que reuniu o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt,
né, o chefe da União Soviética, o Joseph Stalin, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, eles discutiram alguns elementos que estavam relacionados à libertação da Europa. E nós já conseguimos observar aí nessa conferência alguns traços que apontam para uma ordem bipolar. Veja, se estabeleceu ali um plano de ataque em solo europeu. Os alvos, evidentemente, eram as regiões dominadas por nazistas e fascistas. Temos que lembrar que Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra formavam o sistema dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra o eixo, formado por Japão, Alemanha e Itália. Qual seria a situação geopolítica da Europa após a eventual vitória dos aliados? Teherã foi estruturada para discutir esse cenário possível. Um dos resultados da liberação quanto à estratégia aliada na Europa foi o desembarque das tropas ocidentais na praia da Normandia, na França. O dia D. Lembram-se do dia D? Né, até alguém me chamou a atenção aqui, que eu fiz uma inversão, viu, pessoal? Eu coloquei o dia D como 43 e a libertação da Itália como 44, quando, na verdade, era o inverso. Alguém me corrigiu aqui, vale lembrar isso, tá? Não lembro o aluno que fez essa observação. Mas o dia D foi pensado na Conferência de Teherã. Com relação à situação no leste europeu, ficou também acordado que se daria apoio a Joseph Broz Tito, na Iugoslávia, e reconheceria-se a anexação pela União Soviética de boa parte das regiões fronteiriças com a Europa Ocidental, incluindo parte da Polônia. Resumindo aqui a história, enquanto Inglaterra e Estados Unidos estão libertando a Europa ocidental do domínio nazista, com o dia D libertando a França e depois avançando dentro da própria Alemanha, a União Soviética se encarregaria do leste. E o que vai acontecer é que esse leste já vai, a partir desta libertação soviética, se transformar no pós-guerra na área de influência do socialismo soviético. O Tito foi o responsável pela resistência contra o fascismo na Iugoslávia, e era um comunista. Depois ele vai estabelecer um regime muito autônomo. Então, assim, o que ocorre é que no pós-guerra, os países que formavam o bloco soviético, eles não tinham autonomia política, não tinham autonomia econômica, tudo passava previamente pelo crivo de Moscou. Essa não vai ser a realidade da Iugoslávia, pois dentro dela o Tito vai ter total autonomia. Isso já foi sendo previamente reconhecido na Conferência de Teherã, e isso é resultado da luta independente que o Tito fez contra o fascismo dentro da Iugoslávia. Em fevereiro de 1945, nós tivemos a Conferência de Yalta, na União Soviética, reunindo novamente Roosevelt, Stalin e Churchill. O que foi decidido nesta conferência? Referiam-se às fronteiras soviéticas e ao destino do leste europeu. Aquilo que já havia sido desenhado em Teherã reaparece de maneira um pouco mais clara em Yalta. A anexação dos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, e do leste polonês. Consolidação da posição soviética na Europa Central e Oriental e eliminação do nazifascismo em tais regiões. Nestas regiões do leste europeu, teríamos a formação de governos provisórios representativos de todas as correntes antinazistas. Tais governos deveriam preparar eleições livres e a implantação de instituições democráticas permanentes. Percebam, então, que as bases do regime socialista que vai predominar no pós-guerra, no leste europeu, elas já estavam previamente estabelecidas na Conferência de Yalta. Então, é o Stalin preparando a área de influência do socialismo soviético no leste europeu. Isso é sinalizado em Teherã, reaparece em Yalta. Bom, não sei se vocês conseguem visualizar muito bem, né? Não ficou lá
muito legal, esse mapa foi escaneado, mas aqui nós temos as anexações territoriais soviéticas no Tratado de Yalta. Fronteiras soviéticas até a Segunda Guerra Mundial, é a parte mais escura do mapa. Moscou, e os pontinhos representam os territórios anexados à União Soviética em Yalta. Os países bálticos, banhados pelo Mar Báltico, perfeito? Parte da Polônia, parte da Romênia. Entre abril e junho de 45, nós tivemos a Conferência de São Francisco. Foi nessa conferência que a Organização das Nações Unidas nasceu. O que se discutia ali era a substituição da Liga das Nações por um novo organismo que congregasse no mesmo quadro diplomático todos os estados soberanos do globo. A Liga das Nações, ela foi estruturada para ser uma sociedade internacional que deveria zelar pela paz do mundo europeu e que foi construída após a Primeira Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações fracassou. Ela não apenas não conseguiu frear os regimes totalitários, nazifascistas, como também não conseguiu evitar acordos bilaterais e a eclosão de uma nova guerra. Nesse sentido, ao final da Segunda Guerra Mundial, a preocupação com um organismo melhor estruturado, mais forte, que pudesse estabelecer uma espécie de governança mundial para se evitar um novo conflito, se transformou numa grande necessidade perseguida pelos chefes de Estado e encabeçada pelos Estados Unidos, que resolveu sediar essa conferência. Então, aqui nascia a ONU. E quais seriam as finalidades da ONU, da Organização das Nações Unidas? Defesa da paz mundial, defesa dos direitos do homem, igualdade de direitos para todos os povos, melhoria do nível de vida em todo o mundo. Então, ela passaria, no pós-guerra, a atuar por meio de suas instituições, no sentido de estabelecer uma espécie de governança mundial, seguindo esses princípios. Ela teria como um de seus elementos centrais de orientação a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que seria promulgada no ano de 1948. Perfeito? Mas antes da declaração, aparece primeiro a organização. Os dois níveis básicos de deliberação são definidos, né? Então, nós ainda temos uma Assembleia Geral e um Conselho de Segurança. A Assembleia Geral, ela reunida anualmente, dela participam todos os países membros e as decisões são tomadas por maioria de 2/3. O Conselho de Segurança, composto por 15 membros, sendo 5 permanentes. Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, né? Grã-Bretanha, França e China. Esse Conselho de Segurança, ele acaba refletindo a hegemonia das grandes potências, né? Com direito a veto e 10 outros membros que são rotativos. Então, nós temos os 5 permanentes e os 10 rotativos, formando o Conselho de Segurança. Atualmente, pelo fato de vivermos uma ordem multipolar, há todo um debate com relação à reforma desse Conselho de Segurança. Reivindica-se a inclusão de outros membros. Mas isso já é uma outra discussão. Nós tivemos também a criação da Corte Internacional de Haia, com 15 juízes, eleitos pela Assembleia Geral a cada 9 anos, e destinada a resolver os conflitos internacionais entre os países membros. Então, a Corte de Haia, ela vai atuar no sentido de ser uma instituição a tratar do direito em nível internacional. Crimes contra a humanidade podem ser levados ao Tribunal de Haia, né? Criação de órgãos especializados, Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a sigla em inglês, né?
a Organização Internacional do Trabalho, a Organização da Alimentação e Agricultura e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. São agências da ONU para tratar de áreas específicas que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações no mundo. Bom, voltando aqui, entre julho e agosto de 45, nós tivemos a Conferência de Potsdam, na Alemanha. O que se estabeleceu em Potsdam? Os criminosos de guerra seriam julgados por um tribunal internacional. A devolução das áreas anexadas pela Alemanha depois de 1937, onde ela passou a realizar uma política expansionista sobre territórios vizinhos, ela seria obrigada a pagar indenizações aos países vitoriosos e a própria Alemanha se transformaria num espólio de guerra. Ela seria dividida entre os países vencedores da guerra, dividida em 4 zonas de influência. Uma área capitalista ocidental, zona de influência britânica, francesa e norte-americana, e uma outra área se configurando como uma zona de influência do socialismo soviético. Ou seja, isso já foi estabelecido na Conferência de Potsdam. Aqui, então, um mapa, não sei se está muito nítido aí para vocês, mas mostra como ficou essa configuração. Então, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A área de influência francesa, a área de influência norte-americana, a área de influência britânica. E a Alemanha Oriental como uma área de influência soviética. A unificação das zonas de ocupação da Alemanha Ocidental pelos países ocidentais. Nasceu a República Federal da Alemanha, ou seja, toda a área de influência capitalista daria origem a uma coisa só, chamada República Federal da Alemanha. Ao passo que a área de influência soviética passaria a ser chamada de República Democrática Alemã. Bom, terminada a guerra, nós vamos começar a observar as primeiras movimentações que estruturam essa dinâmica de funcionamento da geopolítica da Guerra Fria. O presidente norte-americano Harry Truman, ele anuncia a chamada doutrina Truman. Basicamente, era um plano de ajuda a países mediterrâneos que poderiam cair sob influência soviética. Então, para afastar a influência soviética, a ajuda, principalmente econômica, por parte dos Estados Unidos. Então, isso vinha através de investimentos financeiros e de presença militar direta. Inicialmente, a doutrina Truman tinha 2 alvos, a Grécia e a Turquia, por conta da aproximação geográfica. União Soviética está aqui está a Turquia, aqui está a Grécia. Então, para tentar afastar a possibilidade de uma influência soviética sobre essas regiões, a doutrina Truman vai atuar nesses países, mas com o passar do tempo, ela vai se generalizando. Mais tarde, nós tivemos o Plano Marshall. O Plano Marshall se configurou como um apoio militar, tecnológico, financeiro e logístico destinado a diversos países, entre eles Itália e Alemanha Ocidental. Foi a grande estratégia econômica norte-americana para começar a frear efetivamente a possibilidade da expansão da influência socialista soviética de maneira mais intensa. O que vai acontecer é que a União Soviética, por sua vez, ela vai reagir contra essa política expansionista. Em 1947, nós vamos ter a criação do Cominform, um escritório de informação comunista que vai ter por objetivo articular os partidos comunistas de diferentes países da Europa a partir do Partido Comunista da União Soviética, tendo sede lá em Moscou.
Então, o Cominform ele vai ser um organismo soviético de coordenação e articulação política do comunismo fora da União Soviética, dentro da Europa. Mais tarde, você tem uma ofensiva econômica. Se a criação do Cominform é uma reação política, a criação do Comecon, em 1949, é uma reação econômica. Nós vamos ter aqui a criação do Conselho para Assistência Econômica Mútua. Inicialmente, ele vai ter como foco o leste europeu, reunindo Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e, posteriormente, Alemanha Oriental e Albânia. Serão áreas que vão receber financiamento soviético, como uma estratégia até de apartar qualquer possibilidade de influência americana. Essa disputa entre capitalismo e socialismo, entre União Soviética e Estados Unidos, ela não é só no âmbito político e econômico, ela também se configurou em bases militares. É assim que, em 49, nós temos a formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. E, mais tarde, como resposta a isso, em 1955, a criação do Pacto de Varsóvia, sob liderança da União Soviética. Cada bloco desses de alianças militares vai, por sua vez, atrair em torno de si países membros. Compreendem? Então, o mundo ele vai literalmente se dividindo em dois. E os países vão ficando de um lado ou de outro, segundo orientações políticas, econômicas e de alinhamento militar. É assim que a Guerra Fria vai dando um ordenamento bipolar para o mundo do pós-guerra. Bom, até aqui, ok. Linhas gerais da Guerra Fria. Agora nós vamos falar de alguns acontecimentos que são próprios da Guerra Fria, do pós-guerra. Beleza? Comecemos pela Revolução Chinesa. Bom, a China ela foi por muito tempo uma área de dominação do imperialismo inglês. Mas ao final do século XIX, início do século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, esse quadro foi alterado. Já antes da eclosão da guerra, nós tivemos algumas mudanças políticas importantes. A China, que até então era uma monarquia bastante fragilizada, desde o momento em que foi subjugada pelo imperialismo inglês, em 1912 se transformou em uma república. O que vai acontecer é que nós vamos ter, dentro desse regime republicano, instaurado em 1912, uma disputa entre os grupos nacionalistas, que proclamaram a República e assumiram o comando do Estado, e os comunistas, que vão fazer a Revolução de 49. Então, a Revolução Chinesa, em alguma medida, ela vai ser resultado desse conflito. Nós vamos ter quem assumindo o comando dessa República entre 1912 e 1949? Um general nacionalista chamado Chiang Kai-shek. Ele derrubou o regime monárquico, mas era um inimigo dos comunistas e os reprimiu enquanto esteve no poder. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, se organizaram a partir de uma estratégia em que a revolução deveria avançar do campo para a cidade, do mundo rural para os centros urbanos, culminando na tomada do poder. Nos anos 30, nós vamos começar a assistir a uma guerra civil entre o governo nacionalista e os guerrilheiros comunistas. Aqui acima nós temos uma foto do general Chiang Kai-shek e abaixo uma foto do Mao Tse-tung, ainda jovem, discursando. A grande marcha de Mao em direção ao norte. Isso foi o movimento que conduziu os comunistas ao poder. Essa estratégia de que menciono a vocês, de fazer uma revolução saindo do campo em direção à cidade, ela é originalmente chinesa, maoísta. Então, eles vão sair de
Juichen e vão avançando em direção ao interior. Nós vamos ter aqui avançando de Maltai até Chinpieng, passando sempre pelo interior do território. Essa marcha, ela durou muito tempo e ela foi acompanhada por um processo de politização das massas camponesas, marcado por um papel de protagonismo muito importante da figura do Mao, no sentido de arregimentar apoio popular. Em 1945, o Chiang Kai-shek, que era o presidente nacionalista que comandava a China e que está enfrentando os comunistas, ele vai contar com o apoio norte-americano, que não tem interesse em ver uma expansão do comunismo pelo mundo. Em 1949, os comunistas tomam Pequim e os nacionalistas se refugiam em Formosa, Taiwan, onde fundam a República da China pró-Ocidente. Então, nós vamos ter um regime em Taiwan e um outro regime comunista na China. Esse regime na China continental comunista, em outubro de 49, vai ser oficializado por meio da criação da República Popular da China em 49. Beleza? Então, a Revolução Chinesa, em 49, ela consolida o socialismo naquele país. Passemos agora a uma outra temática, a descolonização da Ásia. Bom, nós tivemos, por muito tempo, uma dominação imperialista europeia no mundo asiático. Com a Primeira, mas sobretudo com a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias se enfraqueceram e foram progressivamente perdendo o controle sobre seus domínios coloniais no mundo asiático. Vejamos mais de perto. Eu tenho aqui um mapa que mostra a data desses movimentos de independência. Evidentemente que nós não vamos analisar um por um, nós vamos pegar aqui os casos mais emblemáticos, mas nós conseguimos entender um pouco do desmonte, né? Em 1947 foi a independência do Paquistão e do Paquistão Oriental e da Índia. Em 48 do Sri Lanka e da Birmânia. Em 1954 do Laos, do Camboja e do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, na península da Indochina. As Filipinas conquistaram sua independência em 1946. A Indonésia em 49. A Malásia em 57, Brunei em 83, Singapura em 63. Todos esses territórios eram domínios estrangeiros. Vejamos um pouco mais de perto esse cenário. Só para lembrar que a China está aqui, né? Vamos começar pela Índia. A independência da Índia foi um marco decisivo na descolonização do pós-guerra. Foi um centro de colonização britânica desde o século XVIII. E a Inglaterra ela vai tentar apostar numa estratégia, que é a da desocupação, da desmontagem por etapas e voluntária do seu domínio colonial. Essa estratégia ela tinha alguns objetivos. Tentar manter alguma influência sobre os antigos territórios coloniais e escapar às derrotas humilhantes que o colonialismo francês conheceu. Bom, o início do domínio britânico sobre a Índia se deu a partir de 1763. Ela era uma colônia que fornecia principalmente chá e algodão, mas, ao mesmo tempo, ela consumia mercadorias produzidas na Inglaterra. Era um fornecedor de matérias-primas e de mão de obra barata, ao mesmo tempo que era um mercado consumidor. Em 1858, o território deixa de ser administrado pela Companhia das Índias Orientais Britânicas,
que era uma empresa que tinha o apoio do Estado inglês e passa ao controle direto da coroa britânica. Em 1885, nós vamos ter o início da luta pela independência da Índia. Criação do Congresso Nacional Indiano foi o primeiro passo dado na organização de um movimento de resistência contra o domínio britânico. Era um partido nacionalista que representava o interesse da população hindu. Mas na Índia, nós também temos população muçulmana. Existe essa questão cultural religiosa que vai ter repercussão política posteriormente, como nós vamos ver. Se o partido do Congresso Nacional Indiano foi fundado em 1885, mais tardiamente, em 1906, foi criada a Liga Muçulmana, uma organização nacionalista para representar os interesses dos muçulmanos na Índia. Então, existe uma agenda de emancipação, mas essa agenda de emancipação ela não comunga de um mesmo projeto para a realidade da Índia após a independência, porque existe uma parcela da população que é hindu e uma outra parcela que é muçulmana. Com a Primeira Guerra Mundial, nós vamos observar os colonos da Índia, fiéis à coroa inglesa, servindo no exército britânico, lutando, portanto, nas forças que compunham a Tríplice Entente, porque foram movidos com a esperança de obter a independência. Mas isso vai se mostrar um tanto quanto frustrado posteriormente. Em 1919, o governo britânico aprovou o Rowlatt Act, a lei que punia severamente qualquer manifestação pela independência. Então, observemos, os indianos se engajaram na guerra esperançosos de terem uma contrapartida favorável à sua emancipação e foram recebidos com um balde de água fria, com a aprovação dessa lei que procurava coibir qualquer movimento nesse sentido. Já na década de 20, nós vamos assistir à atuação do Mahatma Gandhi, né? Ele foi uma liderança muito importante porque ele praticou um tipo de resistência que ganhou muitos adeptos, que foi a desobediência civil. Curiosamente, ele foi influenciado por um autor americano, né? Gandhi, ele estudou direito, ele era uma figura que tinha formação, e ele leu um livro chamado A Desobediência Civil, de um escritor americano do final do século XIX, chamado Henry David Thoreau. A desobediência civil é basicamente um ato de não violência pacifista que pressupõe a não concordância com determinadas ordens. Então, por exemplo, se a Índia é um mercado consumidor inglês e o povo indiano é obrigado a consumir mercadorias inglesas, eu vou desobedecer essa determinação e vou consumir aquilo que é produzido por nós mesmos, segundo a nossa tradição. E ele começa a dar o exemplo, ao tecer manualmente a sua própria túnica rústica de algodão, a confeccionar a sua roupa, a boicotar as manufaturas inglesas. Quando uma única pessoa realiza um ato de desobediência civil, ok, isso não tem muito efeito. Agora, quando você tem toda uma nação se engajando nesse tipo de resistência, aí as coisas ficam bastante problemáticas. Gandhi se tornou um problema, foi preso entre os anos de 22 e 24, mas não teve jeito, né? O seu exemplo, ele se espalhou por toda a Índia. Está aqui a foto dele, eu acho que todos vocês já um dia se depararam com alguma imagem do Gandhi, uma figura muito emblemática do século passado. Em 1929, o Partido do Congresso, sob influência do gandhismo, proclamava a independência completa como seu objetivo único. Em 1930, Gandhi realiza uma nova campanha, a Marcha até o Litoral Índico,
e o boicote ao sal, que era um monopólio também britânico, né? E aí nós vamos observar o surgimento de uma nova liderança a partir de 1945. O Jawaharlal Nehru, que vai assumir a liderança do Partido do Congresso. Foi um discípulo do Gandhi, né, e que passou a defender de maneira muito incisiva essa postura de ruptura com o domínio britânico. A Liga Muçulmana, por sua vez, liderada por Muhammad Ali Jinnah, se posiciona pela independência com a partição do país. Então, o que vai começar a florescer entre Liga Muçulmana e Congresso Nacional Indiano é um projeto de independência, mas dividindo o país entre uma área reservada a muçulmanos e outra área reservada aos hindus. Em janeiro de 47, a Inglaterra resolve nomear o Lord Louis Mountbatten como vice-rei da Índia. E o foi para executar uma missão, que seria de negociar, tanto com muçulmanos quanto com hindus, essa transição rumo à independência. O Gandhi se posicionou radicalmente contra um projeto de independência que dividisse o país. E ele acaba se afastando do Nehru nesse sentido. Mas não teve jeito. Em 18 de julho de 1947, o parlamento britânico votou pela bipartição. Nós vamos ter, então, a União Indiana, tendo como capital a cidade de Nova Delhi, e vai ser criado o território do Paquistão, formado por muçulmanos. O problema é que esse Paquistão ele ficou dividido. A Índia dividiu o Paquistão em dois territórios. O Paquistão Ocidental com capital em Karachi e o Paquistão Oriental com capital em Bengala. Olha aqui no mapa. Qual foi a repercussão de um processo de independência que dividiu essa Índia e dividiu esse Paquistão em duas regiões? Quem era hindu que vivia no Paquistão Oriental ou no Paquistão Ocidental ou no Paquistão Oriental, teve que migrar para a Índia. Quem era muçulmano que vivia na Índia, teve que migrar ou para o Paquistão Oriental ou para o Paquistão Ocidental. Então, nós tivemos esses fluxos migratórios criados a partir de uma independência que fragmentou o país. Beleza? Partimos agora para uma outra área, ainda dentro do tema da descolonização da Ásia. Guerra da Indochina. Quando nós falamos sobre Guerra da Indochina, nós estamos falando sobre a independência das colônias francesas na península da Indochina, entre 1946 e 1954. Bom, as derrotas da França na Indochina e posteriormente na Argélia se tornariam símbolos da luta anti-imperialista. Foram muito emblemáticas, demonstrando a emergência daquilo que iria ser posteriormente chamado de terceiro mundo, de países do terceiro mundo. Bom, olha só, aqui nós temos um mapa, aquele mesmo mapa, né, uma parte dele, que mostrava as datas das independências. Eu tenho aqui esse mapa mostrando os domínios coloniais. Então, por exemplo, esse território que nos interessa, que é a península da Indochina, aonde eu vou ter o Camboja, a Tailândia, o Laos e o Vietnã, isso aqui era domínio francês. Beleza? É esta área que nos interessa nesse momento. Mas observem que outros países possuíam domínios coloniais, até Portugal, né? Timor foi um domínio português aqui nesse território. Bom,
o domínio francês sobre o conjunto da península da Indochina, sobre esta área, começou a partir de 1858. Em 1877, nós tivemos a criação da União Indochinesa. Então, todos esses territórios da península da Indochina passaram a ser administrados como uma coisa só. Incorporava os territórios de Tonkin, Annan, Conchinchina, norte, centro e sul do Vietnã. O Vietnã, como um todo, era chamado de Conchinchina, o Laos e o Camboja. Tudo isso formava a União Indochinesa em 1877, que era uma área de domínio colonial britânica. Os primeiros passos da independência da Indochina. Isso aqui a gente já viu, né? Lá na Índia, é algo que se repete aqui. Cria-se um partido nacionalista, mas esse partido nacionalista ele não vai ser o partido único. Ele vai ter de concorrer com um outro partido, que é o Partido Comunista Indochinês, criado por Ho Chi Minh em 1930. O Ho Chi Minh ele volta a aparecer no contexto da Guerra do Vietnã, porque foi o principal líder comunista do Vietnã do Norte. Está aqui a foto dele, né, escrevendo. Reparem o detalhe lá atrás, né? Um quadro do Stalin e do Lenin. 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a invasão da Indochina pelo Japão, que fazia parte do sistema do eixo. O Japão, na sua política imperialista de expansão de domínios na Ásia, ataca a Indochina. Nós vamos ter, então, a fundação do Viet Minh por Ho Chi Minh, um movimento nacionalista contra a dominação francesa, que já era mais antiga, colonial, e também contra a dominação japonesa, que de maneira imperialista avança sobre a Indochina, que já era uma colônia francesa. Os japoneses estão, então, tentando tomá-las para si, e esse movimento, que vai ser um movimento armado do Viet Minh, ele vai lutar contra ambos, tanto contra os antigos colonizadores, quanto contra os novos. A guerra termina em 1945 e cria-se um vazio de poder na região. Esse vazio de poder se transformou na grande oportunidade que o movimento do Viet Minh teve para assumir um protagonismo e avançar na independência. Eles vão tomar a cidade de Hanoi e vão proclamar a República Democrática do Vietnã na região do Tonkin. Um imperador que exercia uma função de ser pró-França, né? Bao Dai era imperador da região de Annan, foi colaborador dos japoneses e dos franceses, ele proclamou o Estado do Vietnã, incorporando as regiões de Annan e da Conchinchina. O que vai acontecer? Em 1948, o governo francês vai reconhecer o Vietnã, liderado por este imperador, como um Estado associado à França, e vai instalar o imperador Bao Dai em Saigon, capital do Vietnã do Sul. Está aqui uma foto desse imperador Bao Dai. Qual era a proposta da França ao Vietnã do Norte? Um Estado semi-independente. A França tentando negociar um processo de independência, onde ela vai, de maneira gradual, desmantelando seu domínio, como os ingleses procuraram fazer na Índia. Qual vai ser a exigência do Viet Minh? Reunificar todo o território e proclamar a independência total do país, sem qualquer influência estrangeira. Em 1946, nós vamos ter o desembarque de tropas francesas em Hanoi e o início da Guerra da Indochina. Essa guerra ela se divide em 3 fases específicas. A primeira fase vai de 46 a 48. Foi a fase da ofensiva francesa. O Viet Minh se refugiou em áreas de difícil acesso, fazendo uma estratégia de guerrilha, se estruturando nas montanhas e nas florestas.
Entre 48 e 53, nós tivemos um momento de impasse, em que a França não consegue retomar o controle do território e o movimento do Viet Minh, a partir das florestas e das montanhas, por sua vez, não consegue derrotar a França. A situação ela foi definitivamente superada na terceira fase da guerra, entre os anos de 53 e 54, quando nós tivemos a decisiva batalha de Dien Bien Phu, onde os franceses foram derrotados. Em 1954, nós tivemos os Acordos de Genebra, que conceberam a Península da Indochina como um território livre da dominação francesa, dividido em 4 estados independentes: o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte, com capital em Hanoi, influência comunista, e o Vietnã do Sul, com capital em Saigon, influência capitalista. Falemos um pouco agora sobre um outro conflito, que é a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia é um tema clássico aí na SpaceX, viu, gente? Entre 1950 e 1953, essa guerra ela é um dos primeiros, digamos assim, palcos dessa disputa bipolar da Guerra Fria, envolvendo Estados Unidos e União Soviética. Bom, a Coreia ela passou por um processo de ocupação japonesa desde 1910. Era um domínio colonial. Os japoneses ali realizavam uma exploração das terras e da força de trabalho dos coreanos com base no uso da violência. Então, a Coreia era um domínio colonial japonês. Bom, pessoal, esse mapa veio errado, tá? Esse mapa era para estar aqui depois desse slide. Eu que montei errado, me desculpem, tá? Mas esse aqui é o mapa da situação do Vietnã após a independência. Deixa eu pular. Vem a Segunda Guerra Mundial e nós vamos ter o esforço dos coreanos junto aos americanos contra o domínio japonês. É bom lembrar, novamente, que o Japão ele compõe um sistema do eixo. Alemanha, Itália, Japão. Os Estados Unidos, lutando contra o Japão, se envolve nessa resistência dos coreanos contra a dominação japonesa. Tivemos colaboracionistas coreanos que atuaram dentro da Coreia a serviço do domínio japonês. Isso sempre foi muito comum na história do colonialismo. Os grupos de resistência e os grupos colaboracionistas existindo dentro dos territórios. A derrota do Japão em agosto de 1945 vai resultar numa invasão da Coreia pelas tropas soviéticas e também americanas, que a presença americana já estava lá desde o momento em que os Estados Unidos se envolveram na resistência contra o domínio japonês. Derrotado o Japão, nós vamos ter a ocupação da Coreia do Norte pela União Soviética. E aí vai se estabelecer o paralelo 38 como marco divisório da península entre zonas de influência soviética e americana. Aqui eu tenho um paralelo 38, Coreia do Norte de influência soviética comunista, Coreia do Sul de influência capitalista norte-americana. Capital em Seul, na Coreia do Sul, capital de Pyongyang, na Coreia do Norte. Nós vamos ter, então, 2 governos dividindo esta Coreia. No norte, um regime comunista comandado por Kim Il-sung, e no sul, um regime capitalista comandado por Syngman Rhee, apoiado pelos Estados Unidos. O comunista, Kim Il-sung, o capitalista, Syngman Rhee. Em 1948, a União Soviética desocupa a Coreia do Norte. E em 1949, os americanos desocupam a Coreia do Sul e cada uma das Coreias passam a governar
de maneira autônoma, a se governar de maneira autônoma. O que vai ser a Guerra da Coreia? Ela vai ser uma guerra que vai eclodir a partir da tentativa dos comunistas do Norte invadir o Sul e implementar o seu regime comunista no Sul. Kim Il-sung ele vai tentar uma unificação por meio da invasão. Ele vai ter apoio logístico e de suprimentos da União Soviética de Stalin e apoio militar chinês. Em 25 de junho de 1950, nós vamos ter a eclosão do conflito. A ONU, 2 dias depois, condena esta invasão e vai realizar uma interferência militar que foi previamente acordada por meio da Resolução 83 do Conselho de Segurança para tentar pacificar a região. Os Estados Unidos vão mandar tropas comandadas pelo general Douglas MacArthur para conter o avanço dos comunistas. E a União Soviética também vai mandar tropas em apoio à Coreia do Norte. Então perceba que, como a Guerra das Coreias, ela mobiliza então Estados Unidos e União Soviética por detrás das câmeras, apoiando ambos os lados, disputando a Coreia como uma área de influência sua. Nós vamos ter em 27 de julho de 53 o fim do conflito. Na impossibilidade do domínio norte-coreano sobre o Sul, o que vai acontecer é que se criará uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias, que existe até hoje, e que foi estabelecida nesse dia 27 de julho de 1953 pelo Tratado de Panmunjom. Perfeito? Até hoje, essa situação permanece. As Coreias, como vocês já sabem, elas são divididas. Esta área desmilitarizada, estabelecida pelo Tratado de Panmunjom, ela ainda é conservada e é vigiada militarmente por ambos os lados. E permanece o impasse. Criou-se um clima de tensão permanente na região. Passemos agora a uma outra abordagem, que é a da fase da coexistência pacífica. Então, veja, nós vamos chamar de coexistência pacífica um período da Guerra Fria que vai de 1955 até 1962, em que essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que colocava ambos os países numa situação de possibilidade de conflito eminente, ela acabou por sofrer uma reversão. Essa reversão ela foi iniciada com a paz de Panmunjom, que colocou fim na Guerra da Coreia e estabeleceu a divisão permanente das duas Coreias, mas também com a morte do Stalin em 53. Depois nós vamos ver o que aconteceu com a União Soviética depois da morte do Stalin. Mas nós vamos chamar de coexistência pacífica esse período de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, aonde ambas as superpotências tentam um diálogo entre si. Nós vamos ter, do ponto de vista prático, marcando esse período da coexistência pacífica, uma série de reuniões de cúpula entre os dirigentes das duas superpotências, com o intuito de limitar os armamentos. Não podemos nos esquecer de que a Guerra Fria foi um momento em que a corrida armamentista ela não parava, né? Não existe um enfrentamento direto, mas existe uma ofensiva cada vez mais intensa de ambos os países na indústria bélica. E isso produziu uma atmosfera de tensão no mundo, porque essas potências não se enfrentam, mas elas estão o tempo todo se preparando para uma guerra iminente. O que pode acontecer com o mundo
se essas potências se enfrentarem. Pessoal, essa atmosfera ela dominou o imaginário mundial do século passado. Ela durou enquanto a Guerra Fria durou. Então, foi uma longa tensão. No entanto, nós encontramos uma fase de alívio nessa tensão. Então, até os anos 60, buscou-se diminuir os atritos entre os blocos, o monolitismo dos blocos, no sentido de que quem não está comigo está contra mim. Essa lógica monolítica fechada, né, ela tende a assumir uma certa flexibilidade de ambos os lados. E esse alinhamento férreo, rigoroso com a União Soviética, ele também começou a ser flexibilizado. Isso tem muita relação com a morte do Stalin, né? O Stalin foi um carniceiro, pessoal, foi um chefe totalitário, quase um ditador, né? Quase um czar vermelho, né? Se fôssemos assim colocar. Mas quais foram os efeitos dessas ações, desses comportamentos mais flexíveis de ambos os lados? Os efeitos foi que isso trouxe a possibilidade de uma multipolarização internacional. É claro que isso não foi permanente. Isso durou nesse momento aqui, de 55 a 62. Perfeito? De todo modo, foi uma espécie de trégua, foi uma reversão das tensões. E como consequência dessa conjuntura de coexistência pacífica, nós assistimos à emergência do terceiro mundo, que teve na Indonésia um evento histórico muito marcante, que foi a Conferência de Bandung, em 1955. A Conferência de Bandung foi a reunião de países independentes, mas economicamente subdesenvolvidos do terceiro mundo. O que se inaugurou? Foram 29 países que se reuniram ali. Países africanos recém-independentes, as novas nações do Sudeste Asiático. O que se inaugurou em Bandung em 1955? A posição de não alinhamento automático com União Soviética ou com Estados Unidos. Não precisamos de nos obrigar a estar do lado deste ou daquele país. O que precisamos, efetivamente, é buscar os caminhos para o nosso desenvolvimento econômico. Esse princípio do terceiro mundismo, né, como foi colocado e conhecido por muito tempo, ele tem uma aproximação com a política externa independente de alguns governos brasileiros do pós-guerra. O governo do presidente Vargas, o governo do presidente Jânio Quadros, do presidente João Goulart, que praticaram uma política externa independente, ela está em consonância com esse espírito da Conferência de Bandung, do movimento dos não alinhados. Perfeito? Só que, entendam, isso só foi possível porque houve um relaxamento das tensões dentro daquela ordem bipolar, né? Mas, do ponto de vista prático, né, isso não vai ter muito efeito, porque logo depois as tensões são acirradas e os países ficam nessa situação bastante desconfortável de ter de estar de um lado ou de outro lado no âmbito da ordem bipolar. Falemos aqui um pouco sobre esse fim do stalinismo, né? O Stalin, pessoal, foi o sucessor do Lenin. Ele assumiu o poder em 1924, logo após a morte do Lenin, e entre 1924 e 1953, a União Soviética viveu sob a égide do stalinismo.
Nós tivemos mudanças econômicas muito significativas, uma modernização, mas nós também tivemos a instalação de um regime profundamente violento, uma ditadura totalitária. Não há como negar isso. E ocorre que muitos crimes foram praticados ali. Depois que houve a divergência entre o Stalin e o Trotsky, quando da sucessão do Lenin após a sua morte em 1924, e o Stalin triunfou como sucessor do Lenin por ser ele, Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e ele teve argumentação suficiente para defender as suas posições perante os camaradas do partido, de que a sua tese, a revolução num só país, ela era muito mais viável, ela era muito mais factível, ela era muito mais executável do que a utopia idealista do Trotsky de fazer a revolução permanente e tentar exportar a revolução socialista para outros países do mundo. Ele triunfa com seus argumentos, sucede Lenin, e ao chegar ao poder, ele vai desencadear uma brutal perseguição contra os seus adversários, contra Trotsky e os trotskistas. Trotsky teve de se refugiar no México e acabou sendo morto no México a mando de Stalin. E na União Soviética, nós vamos assistir a um processo de expurgos cada vez mais violento de dentro do Partido Comunista da União Soviética. As vozes dissonantes não eram toleradas, as prisões, as execuções. Descobriu-se posteriormente a existência de um campo de trabalhos forçados na Sibéria, chamado Gulag, onde os inimigos do regime eram lá confinados e submetidos a um trabalho escravo para o Estado. Pois bem, então o stalinismo ele foi uma era de obscurantismo, uma era de contradições, mas curiosamente ele conseguiu impulsionar, ele conseguiu trazer desenvolvimento. É muito curioso isso, pessoal, porque em 2017, quando completaram-se 100 anos da Revolução Russa, foi feita uma pesquisa, os cidadãos mais importantes para os russos ao longo de sua história. E, pasmem, o Stalin ficou em primeiro lugar. E aí nós ficamos aqui espantadíssimos com isso. Como é que um carniceiro, um ditador, conseguiu, e tem manipulação disso, não é possível. Não, pessoal, na realidade, as coisas elas chegam para nós aqui, muitas vezes, mal entendidas, porque por mais que ele tenha sido esse carniceiro, um ditador efetivamente, um chefe totalitário, ele trouxe mudanças significativas. Eu te convido depois a ir no Google e digitar aí no Google Imagens. Metrô de Moscou. Foi inaugurado em 1934 por Stalin. Parece um palácio, pessoal. Então tinha essa coisa da ideologia voltada para o povo, para o benefício do povo, e o povo não esquece dessas coisas. Não à toa, em pleno 2017, uma pesquisa de cidadãos mais importantes, ele ganhou em primeiro lugar. Impressionante essa informação. Mas era um ditador, era uma pessoa muito intransigente com relação aos seus adversários e faleceu em 1953. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser substituído pelo Nikita Khrushchev, que vai governar efetivamente de 55 até 54. Nós vamos ter, então, uma alteração radical da política interna e externa soviética sob o Khrushchev. E merece menção aqui, pessoal, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Muito emblemático esse evento, porque foi dentro desse evento que o Khrushchev resolveu denunciar os crimes do Stalin.
a existência, os expurgos, a existência dos gulags na Sibéria, todas as atrocidades vieram à tona e chocaram os membros do Partido Comunista, que não tinham conhecimento, né? E as notícias do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que foi feito na sequência da morte do Stalin. Ele morre em 53, no mesmo ano o Congresso é realizado. Essas notícias, elas vão se repercutir pelo mundo, né? Comunistas do mundo inteiro vão ficar estarrecidos. Muitos vão chorar, vão desabar em lágrimas por terem depositado a fé e a ideologia num carniceiro, num tirano. E isso veio à tona, inclusive, no Brasil. Muita gente passou a defender a ideia de que isso deveria ser um segredo do partido. Outros, radicalmente contrários, romperam com essa ideia, a denunciaram e disseram que isso deveria ser exposto a público. Não se poderia aceitar essas atrocidades no âmbito do Partido Comunista, né? E até hoje, pessoal, existem essas divisões. Inclusive, mais tarde no Brasil, em 62, nós vamos ter o racha PCB e PCdoB, também motivado pelas interpretações ligadas a esses acontecimentos. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, ele passou a se chamar Partido Comunista Brasileiro, depois de uma divisão interna também motivada por essa questão do 20º Congresso, e acabou conhecendo uma divisão que deu origem ao PCdoB hoje, o Partido Comunista do Brasil. O PCB vai ser o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É uma divisão que tem ligações com isso, com a posição dos quadros dirigentes dos partidos com relação a essas denúncias gravíssimas que foram feitas pelo Khrushchev nesse 20º Congresso. O que ele estabeleceu nesse momento? Bom, houve aqui uma condenação do culto à personalidade, à repressão política e ao autoritarismo vinculados ao Stalin. A União Soviética, sob o stalinismo, foi uma ditadura, com polícia política, com perseguições, com execuções de toda sorte. E se alimentava, do ponto de vista da propaganda, de um culto à figura do Stalin, a ponto de termos aí muita semelhança com o que acontecia no nazismo. Houve uma filósofa chamada Hannah Arendt, eu relembro isso aqui que foi dito na aula sobre nazismo. Hannah Arendt tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Esse livro talvez seja a obra mais fundamental para a compreensão desse fenômeno característico da primeira metade do século XX, que foram os regimes totalitários. O regime totalitário ele pressupõe o controle sobre a totalidade das esferas que comportam a vida dos indivíduos, seja a política, a economia, a vida social, a cultura, até mesmo a subjetividade, as consciências. Um regime totalitário ele é dotado de um grau elevado de doutrinação ideológica, de alienação, de quase que uma lavagem cerebral. E isso aconteceu no nazismo, mas isso também aconteceu no stalinismo. E isso existem aspectos que são comuns a ambos os regimes que permitem uma comparação entre eles. Uma coisa é o nazismo na Alemanha, outra coisa é o stalinismo na União Soviética. Mas existe um conceito acima dos dois que permite uma comparação entre ambos. É o conceito de totalitarismo. Compreendem? Então, pela forma de organização dos regimes, pela forma de estruturação dos regimes, nós conseguimos identificar aspectos comuns. O conteúdo ideológico vai ser diferente, mas o formato é muito parecido. Eu tenho monopartidarismo
em um e em outro. Tem um partido nazista na Alemanha e tem um partido comunista da União Soviética na União Soviética. Eu tenho personificação do poder do Estado na figura do chefe. Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética. E a propaganda política que também existe na Alemanha, existe na União Soviética. E essa propaganda política, ela está o tempo todo reforçando a imagem do líder perante as massas, como se o Estado fosse o líder e o líder fosse o Estado. Entendem? Esse fenômeno eu encontro em ambas. Eu tenho polícia política, repressora, violentíssima, silenciando os inimigos, mantendo a ordem em formato de uma ditadura, no nazismo e no stalinismo. Né? Se eu tenho a Gestapo na Alemanha nazista, eu tenho a KGB na União Soviética. Percebem? Eu tenho um Estado presente, interferindo na economia, controlando todas as esferas da economia, na União Soviética e na Alemanha nazista. Então, observe, o totalitarismo ele vai ter elementos que permitem uma comparação entre ambos os regimes. O que vai diferenciar, pessoal, é o conteúdo ideológico. O nazismo tem uma ideologia de extrema-direita, o stalinismo se aferrou em cima de uma ideologia de extrema-esquerda. Entendeu? Apostar numa possibilidade de comparação entre ambos não significa dizer que nazismo é de esquerda, pelo amor de Deus. Não incorram nesses erros de internet. Né? Se você quiser acreditar nisso, pode até acreditar, mas não aposte nisso numa prova, porque você vai se dar mal. Porque para a academia, para os historiadores, os cientistas políticos, os sociólogos, essa discussão simplesmente não existe. É muito clara a diferenciação do ponto de vista do conteúdo ideológico. Agora, na forma como eu elenquei para vocês, é possível uma comparação. E quem fez essa comparação com muita maestria foi a Hannah Arendt no livro As Origens do Totalitarismo. E esses aspectos totalitários que carregaram a União Soviética sob a égide do stalinismo, eles vão começar a ser progressivamente desmontados pelo Khrushchev. É por isso que associamos o governo do Khrushchev a um processo de desestalinização. E o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele procurou lançar as bases desse processo de ir desmontando essa atmosfera repressora, personalista, autoritária, que se configurou durante os anos do stalinismo. Mas não é somente uma questão da política, dos aspectos que compõem a política, para além disso tudo, é uma questão da administração e da economia. O Khrushchev vai apostar numa descentralização administrativa, tentando vislumbrar uma maior eficiência do funcionamento da máquina governamental. E vai procurar também dar uma ênfase maior na produção de bens de consumo, procurando elevar a qualidade de vida da população. Porque até então se fazia investimento em indústria pesada, investimento em armamento, indústria bélica, armamento, e a população ela foi cada vez mais ficando no segundo plano. Fábrica de tecido, fábrica de sapato, né, automóveis, compreendem? Esses elementos que compõem o cotidiano do consumo familiar ficaram sendo deixados de lado, foram colocados em segundo plano, em prol de uma economia planificada, dirigida pelo Estado, voltada para o desenvolvimento da indústria pesada e da indústria bélica. O Khrushchev tenta, então, alterar esse cenário, mudando um pouco os rumos da história. Por outro lado, né, a China comunista, desde 1949, 10 anos depois, o Khrushchev resolve estabelecer um distanciamento.
Professor, qual é o sentido desse distanciamento defendido pelo regime soviético a partir desse momento? Ele tem a ver com uma postura de defesa pela autonomia dos países em seguir seus próprios caminhos na direção do socialismo. O Khrushchev vai apostar nisso. Ele vai defender o argumento de que as nações elas deveriam ter o direito de poder seguir seus próprios caminhos rumo ao socialismo, que não deveria acontecer uma adesão fiel aos padrões soviéticos, mas nós vamos perceber posteriormente que isso não foi mantido em governos soviéticos posteriores. O centralismo soviético ele voltaria a aparecer, ainda que de maneira menos acentuada, e teríamos intervenções em outros países do bloco soviético. Mas, a priori, o que o Khrushchev defendia era uma maior autonomia para os estados socialistas. Então, aqui há uma preocupação em flexibilizar a política interna e a política externa, e esse processo contribuiu muito para isso que nós estamos chamando de coexistência pacífica. Evidentemente que o cenário vai mudar, nós teremos momentos quentes dentro desta Guerra Fria e veremos que as tensões voltarão a aparecer, que a coexistência pacífica ela foi apenas um momento inicial da Guerra Fria. Tá? Bom, aqui nós fazemos uma pausa. Eu vou, na próxima aula, retomar Brasil. Tá? E a nossa aula ela vai ser aqui toda projetada também para podermos ter um tempo de aproveitamento maior. Mas eu gostaria de aproveitar esses minutos finais que me restam aqui para fazer algumas considerações sobre o tema da nossa próxima aula. Nós vamos trabalhar na próxima aula o tema da República Populista, ou também chamado período democrático. Oh, meu Deus! Esse período, da história do Brasil, que é o tema da nossa próxima aula, ele pega os anos de 45 até 64. Perfeito? Eu falei sobre Guerra Fria, avancei até os anos 60 da Guerra Fria, e agora nós vamos pegar o Brasil e vamos avançar até os anos 60 na história republicana brasileira, na nossa próxima semana. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte aspecto. Cada governo cada presidente que governou o Brasil nesse período, nós tivemos o governo do presidente Dutra, de 46 a 51, o governo do presidente Vargas, de 51 a 54, o governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, e os governos dos presidentes Jânio Quadros e João Goulart, de 61 a 64. Cada um desses governos, do ponto de vista da política externa, foram mais ou menos alinhados aos Estados Unidos. Vamos perceber que os políticos que foram herdeiros do varguismo compactuavam com aquele espírito da Conferência de Bandung de não alinhamento e de defesa por uma política externa independente. Então, o meu objetivo ao começar pelo contexto externo, a Guerra Fria, para depois voltar para o contexto interno, o Brasil, é o de tentar entender melhor a dinâmica desses governos a partir do contexto externo. Perfeito?
Nós vamos ver isso a partir da próxima semana, mas eu já deixo aqui as diretrizes gerais. É um momento em que o mundo vive os tempos da Guerra Fria. Esses governos brasileiros, eles em alguma medida serão impactados, direto ou indiretamente, pelos acontecimentos do contexto externo. É um momento em que os Estados Unidos da América vão cada vez mais exercer uma política de aumento de sua influência na América Latina. Nós vamos ter, por exemplo, a Revolução Cubana em 59 e a adesão de Cuba ao socialismo em 61, alterando a geopolítica norte-americana no sentido de se fazer cada vez mais presente em outros países para evitar revoluções comunistas como aquela que aconteceram em Cuba, nas barbas dos Estados Unidos. Então, esse é um outro fator que vai nos ajudar a entender melhor o direcionamento da política externa norte-americana perante os governos, não apenas do Brasil, mas da América Latina como um todo. Isso explica o porquê do golpe civil-militar de 64. Chamo civil-militar porque houve apoio de setores da sociedade civil à ruptura institucional de 64. Essa intervenção ela aconteceu sob a égide do anticomunismo no Brasil, e que não era uma exclusividade do Brasil, era uma realidade latino-americana que foi desencadeada pela Revolução Cubana de 59, mas, sobretudo, pela adesão de Cuba ao socialismo em 61. Isso produziu uma atmosfera de tensão e fez com que esse ambiente bipolar característico da Guerra Fria chegasse até a América Latina, chegasse até o Brasil e mobilizasse os Estados Unidos da América no sentido de ter uma atuação mais incisiva dentro dos governos, ou mesmo apoiando golpes e destituindo governos democráticos e apoiando regimes militares que foram instaurados. Bom, um outro ponto que eu chamo a atenção diz respeito à trajetória econômica do Brasil nesse momento. Nós vamos ter, de um lado, um projeto desenvolvimentista, inaugurado pelo Getúlio Vargas durante os 15 anos em que ele se manteve no poder, e, contrapondo-se a esse projeto desenvolvimentista, teremos um projeto capitalista liberal, que vai ter no Brasil seus defensores. Os Estados Unidos vão procurar apoio nesses grupos internos. A União Democrática Nacional, a UDN, que se configurou como a direita liberal naquele momento, ela vai praticamente se comportar como um porta-voz dos interesses norte-americanos no Brasil. Vai fazer uma oposição às políticas trabalhistas, ao desenvolvimentismo legado por Vargas no período pós-guerra, e aí nós vamos também ter esse embate econômico entre modelo liberal e modelo desenvolvimentista. 64 vai representar uma ruptura política, mas ela não vai necessariamente representar uma ruptura com o modelo econômico desenvolvimentista. Nós vamos observar que os militares, uma vez instalados no poder em 64, eles tentaram mesclar tanto elementos desenvolvimentistas inaugurados por Getúlio Vargas, quanto elementos liberais que agradavam também aos Estados Unidos. O Juscelino Kubitschek, que foi um presidente muito importante que nós tivemos entre 56 e 61, ele tentou trazer uma nova roupagem para o modelo desenvolvimentista, investindo em estatais, em indústrias de base, mas, ao mesmo tempo, permitindo uma abertura de mercado. Esse estilo juscelinista de promover o desenvolvimento econômico, em alguma medida, ele reaparece com os militares, como nós veremos depois de 64. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Próxima semana, vamos fazer Brasil 45 a 64. Depois eu vou pegar com vocês, novamente, Guerra Fria, década de 60, 70. Voltamos para Brasil, década de 60, 70. E aí nós vamos encerrar o nosso curso com
década de 80 para frente, no mundo, década de 80 para frente, no Brasil. É ali que nós vamos encerrar, beleza? Nós vamos, então, estar tentando caminhar para o encerramento, atacando as duas frentes de maneira mais ou menos simultânea, de maneira alternada, mas sempre tentando dar um ordenamento cronológico. O que acontecia no mundo, o que acontecia no Brasil. O que acontecia no mundo, o que acontecia no Brasil. E, sobretudo, procurando dar ênfase naquilo que aparece nas provas. Aquilo que não aparece tanto nas provas, a gente vai ser mais superficial, mais rápido. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Próxima semana nos vemos com história da República Populista ou do período democrático. Bons estudos e até o próximo encontro.